Convite, né, e o espaço de estar podendo apresentar um pouco do meu trabalho, que eu vim desenvolvendo nos últimos anos. Obrigado a todo mundo que está presente, vejo algumas pessoas aqui conhecidas, e vai ser um prazer estar podendo mostrar um pouco do que venho desenvolvendo. Mas vamos lá, estou aqui com uma colinha aqui também, se eu ficar olhando muito para cá que eu estou colando, mas aí é isso. Então, essa apresentação, ela vai ser baseada em 5 estudos que eu fui desenvolvendo ao longo do meu mestrado e um período também da minha graduação, né? Deve ter dado uns 3, 4 anos de tempo, assim. E abordam diferentes dimensões do desempenho dos telhados verdes, né? Então, mais do que apresentar esses trabalhos de forma isolada, hoje eu vou tentar mostrar como que eles formam uma linha, né, de raciocínio, né, uma coisa em conjunta, desde que minha pesquisa começou, né? E ela inicialmente se baseou numa pergunta relativamente simples, né? Que seria o quanto de um telhado verde consegue reter de chuva. E ao longo do tempo ele foi se tornando cada vez mais amplo, foi abrangendo cada vez mais dimensões. Então, ao longo dos estudos, eu passei a medir o comportamento hidrológico do telhado verde, tentar entender o que controla esse comportamento, como representar o telhado verde em modelos, o que aconteceria com a qualidade da água da chuva e se ela poderia ser reutilizada. E, finalmente, né, por último, o que aconteceu foi que eu queria sair também dessa análise de escala de um protótipo, né, de bancada, e para uma escala de uma bacia, através de projeções. Então, a ideia central da apresentação aqui que eu estou trazendo é olhar o telhado verde como uma solução baseada na natureza, multifuncional, né, entre as suas diversas dimensões. E não somente como um dispositivo, assim, né, para reduzir o escoamento, mas como um sistema que retém, transforma e redistribui a água, e cujos benefícios e limitações também dependem muito do seu contexto e da sua escala. Foi. Bom, ponto de partida, né, ele já é bastante conhecido entre muitas pessoas, que provavelmente estão aqui presentes, mas eu vou estar definindo porque ele é um problema central, né, que a gente está buscando trabalhar em cima dele. Então, quando a gente vai substituir superfícies naturais por telhados, pavimentos, vias, superfície de concreto, né, a gente modifica profundamente o ciclo hidrológico natural. Então, em uma superfície natural, em um ambiente natural, né, parte importante da chuva é interceptada pelas folhas, infiltra ou é armazenada pelo solo, e também parte dessa chuva acaba retornando para a atmosfera através da evapotranspiração. E com a urbanização, essa capacidade diminui, né, então a gente passa a produzir muito mais escoamento superficial, em um período de tempo muito mais curto, o que também acaba, consequentemente, gerando picos de vazão, picos muito maiores do que o natural. E, além disso, a água passa rapidamente sobre as superfícies urbanas, né, as superfícies impermeáveis de concreto, e transporta diferentes contaminantes e poluentes para os rios, né, para o meio ambiente. Então, o problema não é apenas a quantidade de água, existe também uma dimensão da qualidade da água que eu vou estar abordando, em uma escala maior da resiliência urbana. E nesse contexto que entram as soluções baseadas na natureza. Então, a pergunta que vai estar orientando assim, a minha apresentação é até que ponto uma infraestrutura verde, inserida em uma cidade já construída, já muito bem estabelecida e caótica, né, consegue recuperar algumas dessas funções hidrológicas e prover os serviços ecossistêmicos que tanto falamos, né. E o mapa da pesquisa, né, e da apresentação, é, eu organizei e agrupei em 5 estudos que seriam cada um dele uma dimensão que eu estou chamando, né? Sendo que cada uma delas eu estou abordando em um dos trabalhos, que 4 deles já foram publicados e outro está em revisão agora, até o final do ano deve sair. A primeira dimensão é a quantidade, que a gente está buscando responder quanto de precipitação o telhado verde consegue efetivamente reter. A segunda é a modelagem, em que a gente vai avaliar como que esse comportamento observado pode ser representado adequadamente por um modelo hidrológico. A terceira é a qualidade da água, né, investigando como um telhado modifica as características da água ao longo do seu percurso pelo sistema. A quarta dimensão seria a do reuso, em que a gente avalia se essa água é recuperável e se apresenta um potencial para ela se tornar uma fonte alternativa de recurso hídrico, né, tanto para a população, enfim, né, para a cidade. E a quinta é a escala urbana, no qual a gente vai estar investigando os benefícios observados na escala
experimental que a gente fez e como que isso vai ser propagado, né, como que isso vai ser projetado em uma bacia urbana. E, apesar de cada dessas dimensões, né, terem resultado um estudo específico, né, eles não são independentes. E é isso um pouco que eu estou querendo responder, para dar um pouco dessa visão integrada, em conjunto de todas essas dimensões que o telhado verde possui, né? E, claramente, eu não estou aqui para falar todas essas dimensões e falar que só existem essas, né? Aqui eu estou abordando claramente um foco da minha pesquisa, mas existem diversas outras que outras pessoas falam muito melhor, né? Mas questões de calor, questões sociais mesmo, que acabam sendo muito importantes, questões financeiras e econômicas que eu não vou estar abordando aqui nessa apresentação. Então, esse estudo ele foi conduzido majoritariamente, né, a parte experimental toda na USP, né, no campus do Butantã, no prédio da Engenharia Civil. Aqui nessa foto da esquerda, a gente tem um telhado verde extensivo, de aproximadamente 11 metros quadrados, declividade de 3%, e um substrato de 15 centímetros com uma vegetação do tipo braquiária. Na parte superior, né, na parte esquerda, a gente tem o telhado cerâmico, que ele foi utilizado como uma referência prática de uma superfície convencional. Uma característica muito importante aqui do telhado verde que foi estudado é que ele não é recém-instalado, ele já foi construído há muitos anos atrás, em mais ou menos 2011, e alguns estudos que já foram feitos nele, e os meus estudos que são mais recentes, ele já está operando há mais de uma década, né? Então, isso dá algumas particularidades e peculiaridades que esse sistema tem. Isso permite observar um sistema já muito bem estabelecido, com uma vegetação, raízes e substratos já muito bem desenvolvidos. Também estamos falando de um clima subtropical úmido, com verão chuvosos e um inverno relativamente seco, né? Apesar de ser um subtropical úmido que existe em muitas partes do mundo, em São Paulo a gente tem particularmente um verão muito chuvoso e um inverno muito seco, com umas temperaturas amenas. Essa marcação sazonal ela não é muito vista em muitos lugares do mundo, o que também dá uma particularidade bastante interessante que a gente consegue se aprofundar nesse estudo. E essas condições, né, claramente vão estar influenciando diretamente todos os processos, né, toda a hidrologia dos telhados verdes e, por consequência, o seu desempenho, né, tanto na questão de quantidade quanto na questão de qualidade da água. Então, apesar dos artigos estarem respondendo diferentes perguntas, vários deles estão observando o mesmo sistema físico, né, então, o mesmo telhado verde, sobre o mesmo clima, a mesma configuração, porém, sobre diferentes perspectivas ou diferentes dimensões. E essa continuidade, né, que eu fui dando experimentalmente durante os anos e analisando diferentes perspectivas, é que a gente consegue conectar de uma maneira bastante sólida todos os resultados. Então, a primeira pergunta, né, que é a mais direta, né, quanto que esse telhado verde retém? Então, considerando o período monitorado, que foi de cerca de 73% da chuva acumulada foi retida pelo sistema. Quando a gente vai olhar evento por evento, a retenção média foi um pouco ainda maior, de 82%. Então, portanto, hidrologicamente, o desempenho ele foi elevado, mesmo que considerando um viés de que a gente tem muitos eventos com baixo volume de chuva que acabam não gerando o escoamento, né? Mesmo considerando esse viés, a gente tem os resultados superiores a muitos estudos na literatura em diferentes climas e diferentes composições de telhado verde. Mas o resultado que eu aqui considero mais interessante não é exatamente esses valores, né? Mas é a tentativa de estar explicando a variabilidade entre a retenção em cada evento, né? Que seria a partir da combinação de características da chuva, né? Como o volume precipitado, como sendo o mais importante, e a precipitação antecedente a cada evento, né? E juntando essas duas variáveis, a gente conseguiu um poder explicativo, né, utilizando uma regressão linear, muito significativo de acordo com a simplicidade desse modelo de regressão, né, que chegou a cerca de 0,71 de R2 do R2. E outro resultado interessante foi que não apareceu nenhuma variação, nenhuma queda sazonal claramente definida, né? Muitas vezes isso vem sendo relatado na literatura, que no verão, ou no período chuvoso, no período seco, apresentam
efeitos significativos na retenção do telhado verde. No nosso telhado verde, isso não foi apresentado, a gente testou tanto períodos úmidos, períodos secos, verão, inverno, estações do ano, a gente tentou retirar vários vieses e essa diferença significativa sazonal ela não apareceu estatisticamente. Né? Então, isso significa um pouco que o nosso telhado verde conseguiu apresentar um desempenho alto, né, como eu já apresentei os dados, e relativamente estável durante todo o ano. E isso começou a mudar um pouco a nossa pergunta, né? Em vez de perguntar só quanto que o telhado retém, a gente também começou a perguntar o porquê que essa retenção muda de evento para evento, né? E quando a gente vai analisar as correlações, fica claro que nem todas as variáveis exercem a mesma influência sobre a retenção, né? Todas as variáveis hidrometeorológicas que a gente está utilizando para avaliar. O volume de chuva, como eu já apresentei, tem uma associação mais forte mesmo, e com 0,77, ela é muito mais forte do que as outras, e ela é negativa porque a gente está comparando com a taxa de retenção, né? Então, quanto maior a chuva, o armazenamento disponível vai sendo preenchido e, consequentemente, a fração da chuva que consegue ser retida tende a diminuir. A intensidade, a duração do evento e as condições antecedentes também apresentaram relações significativas. E é justamente nessa parte que apareceu um resultado que eu considero importante e uma contribuição para o desenvolvimento da área ali, né? Na literatura, uma das variáveis mais utilizadas para representar a condição de umidade antecedente dos telhados verdes é o antecedente Dry Weather Period, né, o ADWP, que seria o período seco anterior ao evento, que basicamente corresponde ao número de dias secos desde a última chuva. Né? E o problema é que essa variável informa apenas há quanto tempo não chove, mas não informa o quanto que choveu nessa última chuva, certo? Então, a gente está perdendo alguma informação utilizando esse proxy como uma simplificação disso. Então, por exemplo, 5 dias após uma chuva de 2 milímetros, ou 5 dias após uma chuva de 50 milímetros no telhado verde, olhando somente essa variável, ela não diz nada de diferente, ela vai dizer o mesmo 5 dias para ambos as condições antecedentes. E isso, consequentemente, a gente não vai conseguir pôr nos nossos modelos e vai dificultar a nossa leitura de quais processos que estão acontecendo ali no telhado verde. Então, para isso, a gente também avaliou o API, que é o Antecedent Precipitation Index, né? Esse aqui que está no mouse. Que ele incorpora, né, o volume acumulado de precipitação em diferentes janelas anteriores ao evento, né? Então, no nosso caso, esses índices apresentaram maior capacidade explicativa do que utilizar apenas o antecedente Dry Weather Period. Então, essa variável conseguiu representar melhor essas condições antecedentes, né, e, consequentemente, a umidade ali do substrato e ser indicada como um proxy melhor a ser utilizado. E é isso, né? E isso é relevante porque, embora o ADWP seja amplamente utilizado como proxy, esse próprio estudo está mostrando essas limitações, e principalmente em períodos secos mais curtos, né? Principalmente nesses valores de ADWP, que é 1, 2, 3, 4, 5, a chuva antecedente, se for 10 ou 50, vai mudar totalmente a retenção do telhado verde, né? Então, isso foi um achado interessante. Então, a principal conclusão dessa parte é que o telhado verde não responde apenas à chuva que está ocorrendo naquele momento, né? Não é somente o volume de chuva, mas ele também responde ao estado hidrológico deixado pelos eventos anteriores. Isso nos leva, naturalmente, né, à próxima pergunta, né? Se esse sistema apresenta uma resposta dinâmica, até que ponto a gente pode representar o telhado verde utilizando os parâmetros hidrológicos considerados fixos ou universais, né? Importar eles de outros lugares, importar eles de outros telhados e utilizar, olhar para esses sistemas como sistemas estáticos. E aqui é um pouco da pergunta que a gente se fez para o próximo trabalho. E para investigar essa questão, a gente usou o modelo do Soil Conservation Service, né, do Curve Number, justamente por ser um modelo relativamente simples e um modelo utilizado em aplicações hidrológicas. Uma das hipóteses tradicionais do método é considerar a abstração inicial como uma fração fixa do armazenamento potencial, normalmente com uma relação de IA sobre S, né, de 0,2. O problema é que quando a gente calcula essa relação evento a evento no telhado verde, a gente encontra valores bastante amplos, né, de 0,01 a 0,62.
Ou seja, o comportamento de fato, experimentalmente no campo, ele não é estático, né? E, pelo contrário, ele é muito variado. E esse gráfico central mostra o efeito se a gente assumisse valores estáticos fixos, né, diferentes valores desse coeficiente, e qual que seria o efeito disso nas vazões simuladas. E o efeito disso é que, basicamente, se a gente usa esse coeficiente de 0,05, a gente vai sempre estar subestimando eventos maiores. Para o coeficiente de 0,5, a gente vai sempre estar superestimando eventos menores. E esse intervalo mediano ali, né, a gente consegue encontrar algum equilíbrio um pouco melhor. Então, a questão aqui, eu não estou falando se esse modelo funciona ou não funciona, até porque ele já está sendo utilizado há, enfim, décadas, né, e muito bem empregado. A questão é que esse modelo simples, ele pode funcionar muito bem, desde que esses parâmetros sejam coerentes com o sistema que ele pretende representar, né? Então, isso é especialmente importante em uma SBN, porque a gente está representando uma superfície biologicamente ativa, que tem solo, micro-organismos, raízes, a vegetação, que tem um seu ciclo de vida natural, né? E que não é uma superfície estática convencional, né? Ela tem seus ciclos e a vida acontecendo lá, né? Então, esse é uma importância grande, uma conclusão forte do estudo. E quando a gente vai fazer a calibração local, o valor ótimo encontrado para esse sistema foi de 0,17, né, com valores de performance bastante interessantes aqui, né, o NSE de 0,95, o RMC também foi interessante, e um curve number mediano de 89. E é importante fazer uma ressalva, né, que o 0,17 e o 0,20 tiveram os melhores desempenhos, e o 0,20, de fato, ele foi muito bem também, né, esse valor que já é adotado na literatura. Portanto, não é muito o que eu estou tentando trazer aqui, né? Qual que é o melhor, mas eu estou exatamente tentando falar que o problema é exatamente a gente não fazer essa calibração e procurar os valores, os parâmetros mais adequados para cada situação, né? Se não estaria exatamente, se eu tivesse falado aqui que o 0,17 é o melhor, porque teve os melhores resultados, eu vou estar exatamente entrando nessa mesma problemática que eu estou aqui questionando, assim, né? Em não pegar valores aleatórios ou ficar importando esses valores de outros lugares, certo? Então, para a gente estar utilizando, implementando os modelos com esses parâmetros que vão estar representando as SBNs, não basta a gente apenas escolher uma estrutura de modelo correta, né? A gente tem que também fazer a parametrização, também precisa, para reconhecer que essa solução possui características locais, substrato, vegetação, idade e clima. E isso se torna ainda mais importante quando a gente vai usar esse tipo de representação para fazer o salto da escala experimental para uma escala urbana, né? Basicamente está utilizando modelos hidrológicos em bacias urbanas, que eu vou estar falando um pouco mais para frente. E aqui a gente chega no nosso terceiro trabalho, que seria referente à qualidade de água, né? Aqui, basicamente, até o momento a gente só tratou sobre quantidade, mas existe uma pergunta importante que é o que acontece com a água durante a passagem pelo telhado verde, né? Esses box plots na esquerda, eles mostram que as respostas não podem ser resumidas simplesmente como o telhado verde vai piorar ou melhorar o escoamento superficial, né? Para alguns parâmetros existe um benefício bastante claro, né, como o pH, do escoamento do telhado verde ficou mais próximo da neutralidade. Também a gente observa concentrações muito mais baixas de sólidos suspensos totais, né, o que evidencia que o telhado verde vai estar atuando como uma função de uma retenção física ali, né, desses particulados. Contudo, quando a gente vai olhar o TOC, né, que é TOC, na verdade, o, o carbônico orgânico total e a condutividade elétrica, eles possuem um comportamento oposto, né? O escoamento do telhado verde apresenta valores maiores do que o telhado convencional. E isso faz sentido, né? Porque a água está passando por um meio biológico, né? Está passando pelo substrato do telhado verde, como eu já disse, né, tem toda uma vida acontecendo ali e acaba lixiviando, acaba liberando esses poluentes em concentrações maiores. Então, eu evitaria, né, de sempre estar chamando que os telhados verdes, né, ou mesmo as biorretenções, aqui eu não tenho provas para isso, mas é um pouco de um processo meio parecido, que eles não vão atuar somente, eles vão ser sempre um filtro ali, né, não vão estar sempre melhorando, tem parâmetros que eles podem estar afetando, eles podem estar degradando a concentração, né, aumentando alguns poluentes, nutrientes que passam pelo escoamento superficial.
Então, ele é melhor entendido como um sistema que retém alguns constituintes e transforma ou libera outros, né? E essa ideia, né, do ganho e da perda é exatamente esse trade-off, né, que ele é central para a gente estar discutindo essa multifuncionalidade do telhado verde, né, para a gente não estar só olhando para uma coisa ou para outra, né? Existe essa ganho e perda quando a gente mexe alguma coisinha, e isso traz um pouco da complexidade que esses sistemas possuem, e é difícil da gente estar reduzindo eles para uma simplificação que não existe e não é real, né? E quando a gente vai passar agora de uma análise baseada na concentração do slide anterior para uma análise da dinâmica de transporte de carga, aparece também alguns resultados bastante interessantes. Essa curva dimensional que tem no gráfico da esquerda, elas mostram exatamente a massa acumulada do contaminante e o volume acumulado do escoamento ao longo de cada evento, né? Essa linha pontilhada, que será a bissetriz desse gráfico, ele vai representar exatamente os eventos, né, que são essas linhas coloridas, que possuem uma liberação, uma concentração constante de certo poluente, aqui no caso o TOC e a condutividade elétrica, durante todo o evento. Quando essas curvas coloridas ficam acima da bissetriz, ela indica que uma parcela relativamente maior de carga é transportada no início do escoamento, que algumas pessoas chamam isso de first flush. E diferentes linhas representam, né? Cada uma dessas linhas é um evento. A gente monitorou, eu acho que cerca de 20, 30 eventos, eu não lembro agora o número exato. E no telhado cerâmico, a gente consegue ver que uma parcela importante, né, desses eventos estão acima dessa bissetriz, o que implica, né, que a gente entende que a carga de poluente está sendo mobilizada nos primeiros volumes de escoamento, né, e isso é compatível com a lavagem dessas superfícies, né, no início de cada chuva, acaba levando toda a sujeira, né, todos os poluentes que foram ali sendo depositados com o tempo. E no telhado verde, esse transporte, em geral, ele foi mais gradual. A gente quase nem consegue ver, né? A gente vê só uma bissetriz e todos os outros eventos sobrepondo essa bissetriz. Então, isso mostra que a liberação do carbono orgânico, da matéria orgânica, né, da condutividade elétrica, ela acaba sendo bastante gradual e estável durante todo o evento, certo? E aqui, esse gráfico central superior, ele é bastante interessante também, porque ele mostra que a massa total, né, de TOC liberada, ela aumenta com o volume da precipitação, que está totalmente condizente aqui com o gráfico da esquerda, né? Então, quanto mais chuva, mais massa vai ser liberada, porque a concentração ela se mantém estável. Então, é quase uma coisa que linear mesmo que a gente encontrou. Contudo, quando a gente vai comparar, né, quando a gente pega toda essa massa que foi liberada em cada evento, a gente soma ela, a gente vai ter um total de liberação de certo poluente, né, no caso do TOC. Quando a gente vai comparar, por evento, o que foi liberado no telhado verde com o telhado convencional, em alguns eventos, o telhado verde ele vai atuar como uma fonte de TOC, em outros o telhado verde ele vai atuar como um sumidor do TOC, né? E isso não acaba sendo uniforme. Então, em alguns eventos, o telhado verde apresenta uma redução de carga, enquanto outros ele atua como uma fonte líquida de TOC. Isso é particularmente relevante, porque, como a gente viu no slide anterior, a gente viu que a concentração de TOC do telhado verde foi sistematicamente maior. Em praticamente todos os eventos ela foi maior. Mesmo assim, uma concentração mais elevada não implica necessariamente uma carga total maior liberada na drenagem, né, na poluição difusa. Porque a carga depende também exatamente do volume que está sendo escoado pelas superfícies. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma concentração alta associada a um volume muito pequeno, resultando em uma carga relativamente baixa. Pode ser o caso do telhado verde, né? Uma concentração superior e mais uma retenção bastante alta que vai estar liberando pouco escoamento. E da mesma forma, uma concentração moderada associada a um grande volume pode representar uma carga total elevada. Portanto, a ideia aqui dessa análise é que a concentração isoladamente ela não é suficiente para caracterizar o efeito ambiental de uma SBN. Para a gente conseguir avaliar adequadamente a qualidade do escoamento e, consequentemente, a performance, né, do telhado verde, enfim, de outros sistemas, a gente precisa analisar a quantidade e a qualidade de forma integrada, considerando também a carga transportada e a sua dinâmica ao longo do tempo, né? Se existe o first flush, se não existe, que isso impacta todo o ambiente, enfim, e a sua própria gestão. Opa. E aqui a gente vai para o quarto estudo.
que seria sobre o reuso, né? A partir dos resultados que a gente teve de qualidade da água, então surgiu uma outra pergunta, né? O escoamento gerado pelo telhado verde pode ser aproveitado como uma fonte alternativa de água? Então, para explorar essa possibilidade, a gente analisou somente 3 eventos durante o inverno seco, né, aqui em São Paulo, que a gente só teve praticamente esses 3 eventos nesse ano, e eles foram significativamente altos, né, com uma duração também alta. E à esquerda estão aqui essas características desses eventos, que representam diferentes volumes, durações e distribuições temporais, né, intensidades variadas no tempo. À direita, a gente vê como que essa variabilidade hidrológica se refletiu na qualidade da água produzida pelos dois telhados. E aqui a gente está analisando uma série de parâmetros de qualidade da água muito mais amplos do que no estudo anterior, aqui para estar conseguindo caracterizar mais parâmetros, né? E o comportamento ele não foi uniforme entre os eventos, nem entre os parâmetros, né? No telhado verde, o pH e o sólido suspenso apresentaram condições mais favoráveis, enquanto a matéria orgânica e diferentes formas de nutrientes mostraram também a maior variabilidade, em alguns casos, concentrações até mais elevadas. Portanto, esse primeiro resultado aqui está mostrando que o potencial de reuso não pode ser inferido apenas pela origem da água, pela sua aparência, né, pela cor dela. Ela depende de quais parâmetros estão sendo considerados, da finalidade do uso e as características de cada evento. Exatamente isso que eu vou estar apresentando nesse slide. Aqui a gente fez uma avaliação aplicada ao potencial de reuso, né? Então, essa matriz, ela compara os valores medidos, que eu acabei de apresentar, com diferentes critérios de referência. E o primeiro ponto aqui importante é que a adequação da água depende tanto dos parâmetros analisados quanto da finalidade do reuso, né? Porque esse primeiro aqui seria um reuso não potável ou para irrigação, e o segundo aqui seria a potabilidade, né? Que normalmente tem critérios um pouco mais difíceis de serem superados. Então, alguns parâmetros apresentam um comportamento favorável, né? O pH permanece dentro da faixa de referência, a maior parte das amostras, os sólidos suspensos apresentaram concentrações baixas, no telhado verde até valores menores do que o mínimo detectável pelo aparelho, né? Em contrapartida, a matéria orgânica, né, o DBO, ela aparece como um dos parâmetros mais restritivos para o reuso não potável, certo? Além disso, os resultados indicam que a matéria orgânica dissolvida, os nutrientes, também merecem atenção, principalmente quando se considera o armazenamento e uso continuado dessa água, né? Quando se fizer a coleta e for usar, enfim, para lavar o chão, para lavar o telhado, para, enfim, para usar para privada, né? Então, essa matriz ela funciona como uma avaliação comparativa por parâmetros e por finalidade, né? Não como uma indicação de que a água esteja automaticamente pronta para o reuso. Até porque existem diversas outras parâmetros sanitários que não estão incluídos aqui, que precisam ser seguidos, né? Então, aqui é mais um indicativo e uma demonstração do potencial, né, dessa água escoada pelo telhado verde e seus potenciais reusos, né? E, e é isso, né? Então, dependendo do seu reuso, né, qual que é o uso que você vai estar dando depois de ter armazenado essa água, a gente pode também estar aplicando certos tipos de tratamento direcionado para certos parâmetros que a gente quer tratar aqui, né, como matéria orgânica, por exemplo, a gente podia estar usando algum tratamento específico para estar removendo essa carga. E, por último, né, o quinto trabalho, ele praticamente todos os resultados até o momento, né, que eu mostrei, eles foram nessa escala piloto ali, né, foram resultados obtidos diretamente do telhado verde que eu apresentei, né, do telhado convencional também. E agora, a próxima pergunta que está regindo esse trabalho, né, é que o que acontece quando esse benefício, né, obtido ali experimentalmente, ele é replicado em uma área urbana, né, em uma bacia urbana, no caso, né. Então, para isso, a gente trabalhou numa bacia do Córrego Senhorinha, em São José dos Campos, né, que tem cerca de aproximadamente 9 quilômetros quadrados, e a gente construiu 4 cenários progressivos de implementação de telhados verdes, né. Seria o cenário base, que representa uma condução da bacia sem nenhuma intervenção, que seria a condução atual. O segundo seria obrigatório, que ele foi construído a partir da lei municipal que estabelece uma área mínima de infiltração para novos empreendimentos, né. O terceiro seria o incentivado, que ele utiliza como referência uma outra lei municipal, que é a do IPTU verde, né, que considera e incentiva, né, os usos residenciais e está implementando telhados verdes ou outras técnicas também nas suas propriedades. E, finalmente, né, o cenário que eu chamo aqui de ideal,
ele não representa necessariamente uma condição realista de implementação imediata, né? Mas ele é um potencial, um cenário de potencial máximo. Nele eu estou aplicando 80% em todos os usos de edificações, né, tanto comerciais, serviços, urbanos, né, com a implementação dos telhados verdes, né? Então, de fato, ele pode ser considerado uma extrapolação ou um ideal mesmo, assim, né? Então, a partir desses cenários, né, existe uma progressão bastante clara, né? Nenhuma intervenção, adoção mínima, nenhuma intervenção, né, no primeiro, no cenário base, uma adoção mínima regulatória no mandatório, uma adoção incentivada, principalmente no setor residencial, no incentivado, e, por fim, uma expansão ampla para os diferentes usos urbanos. E, na prática, né, o que isso significa para o modelo é que, de fato, a gente está diminuindo, né, a gente está diminuindo a área impermeável efetiva, a gente está mexendo no curve number e está alterando o tempo de concentração. E aqui é uma conexão importante que a gente faz com os outros estudos, que a gente está utilizando os parâmetros exatamente calibrados experimentalmente em modelos reais, em climas parecidos, né? Isso acaba dando uma força para a gente não está utilizando nenhum parâmetro da nossa cabeça, assim, né? Entre aspas, assim, né? Então, o objetivo não é dizer se esses cenários representam exatamente o que existe hoje em São José dos Campos, né? Eles foram construídos exatamente para responder uma pergunta que seria: qual seria a resposta, né, hidrológica da bacia à medida que aumentamos progressivamente a adoção dessa SBN, né, do telhado verde. E aqui a gente passa de um telhado verde funcional, né, qual que é o efeito de um telhado verde numa casa, né, a gente passa para qual que é o efeito coletivo de muitos telhados funcionando simultaneamente dentro de uma bacia. E os resultados mostram, né, que o efeito dos telhados verdes em uma escala urbana ela é relevante. Aqui a gente tem os diferentes cenários simulados para diferentes períodos de retorno de chuva, e aqui a gente tem os indicadores de desempenho hidrológicos para cada caso que foi simulado. Então, no cenário ideal, seria o cenário com maior quantidade de telhados verdes, né, me extrapolando, para os eventos mais frequentes, os eventos menos intensos, a gente observou reduções de pico de vazão de até 41% e do volume escoado de cerca de 35%. Também existe um atraso na resposta do hidrograma, tanto na questão do pico, né, do hidrograma e no centroide do hidrograma. A gente mexe o hidrograma como um todo ali, né? Entretanto, existe um padrão muito importante nos gráficos, que conforme que a gente vai aplicando chuvas mais intensas, né, com 2, 5, 10 anos, a performance relativa dos telhados verdes, do efeito da implementação dos telhados verdes, também vai suavizando, aqui como a gente consegue ver nessas curvas que estão caindo, assim, né? Então, isso é coerente com o sistema físico, né? Na verdade, com o funcionamento ali do telhado verde, que ele possui uma capacidade finita, né, de armazenamento. Então, quanto mais severo for esse evento, mais rápido ele vai exceder essa capacidade, e mais rápido ele vai perder um pouco dessa funcionalidade na questão da retenção da água, né? Então, o resultado não é que os telhados verdes resolvem as enchentes. O resultado é que eles podem produzir uma redução hidrológica importante, né, especialmente para eventos mais frequentes e moderados, mas eles devem ser entendidos como uma camada de uma estratégia integrada na drenagem, né? Então, não é somente os telhados verdes que vão ser solucionadores do mundo, né? Ele tem que ser integrado com infraestrutura cinza, tradicional, e com outras técnicas, claramente, porque aqui a gente só está avaliando o telhado verde, né? E isso evita que duas interpretações extremas possam ocorrer, que seria basicamente olhar a SBN como irrelevante ou também tratá-la como uma substituta total da infraestrutura convencional, né, como se fosse realmente tá solucionando nossos problemas de enchente. E aí, por fim, né, acabando assim um pouco de falar desses 5 trabalhos que foram desenvolvidos, esse slide eu estou tentando sintetizar aqui um pouco para resumir esse monte de informação que eu joguei para vocês, né? Estou até precisando dar uma respirada aqui, que deu uma cansada. Mas eu queria também fazer essa síntese, né? Que como que eles podem ser analisados em conjuntos, né? Tanto na dimensão da quantidade, né? Que a gente observou uma
elevada capacidade de retenção, com 73% da precipitação acumulada retida e uma média de 82% por evento. Né? Também a gente viu que esse desempenho não é fixo, ele depende principalmente das características da chuva e das condições hidrológicas antecedentes, né, do API, do ADWP. Na modelagem, esse comportamento dinâmico mostrou a importância da calibração local. Né? O modelo do Soil Conservation Service do Curve Number apresentou um bom desempenho quando calibrado para o sistema, né, para o sistema específico. Mas a grande variação observada entre esses eventos deixa claro que o valor obtido para esse telhado não deve ser interpretado como um novo parâmetro universal. E quando a gente vai passar para a qualidade da água, aparece uma característica importante da multifuncionalidade. O telhado verde apresentou benefícios como comportamento com tamponamento, né, do pH, a retenção de sólidos, mas também aumentou alguns constituintes dissolvidos, como o carbono orgânico total e a condutividade elétrica. Então, ele não atua simplesmente como um filtro, né, ele transforma a água durante sua passagem pelo sistema. Isso leva diretamente à dimensão do reuso também, né? Os resultados, eles mostraram que existe um potencial para transformar parte desse escoamento em uma fonte alternativa de água, mas esse potencial depende muito da finalidade do seu uso e da qualidade, né, dos critérios estabelecidos, que também vão mudar de país para país, para cidade, às vezes. Em alguns casos, será necessário implementar alguns tipos de tratamento complementares, né, na saída dos telhados, e ainda que existam algumas limitações importantes do estudo, principalmente pelo número reduzido de eventos e pela ausência, né, de uma avaliação sanitária mais completa, né, que incluía micro-organismos, enfim. E, finalmente, né, na escala urbana, a gente mostrou que os benefícios observados no telhado verde produzem efeitos relevantes quando essa solução ela é ampliada numa escala urbana. Né? No cenário ideal, a gente encontrou reduções bastante significativas, de 40% de pico de vazão, 35% do volume escoado, e, ao mesmo tempo, esses benefícios diminuíram nos eventos mais extremos, né, que a gente mostra exatamente que os telhados verdes, eles devem ser entendidos como parte de uma estratégia ali integrada de drenagem. Então, quando a gente vai olhar esses 5 estudos em conjuntos, eu acho que a principal conclusão é que não existe uma medida eficiente para um telhado verde, assim, né? O seu valor, né, como uma solução baseada na natureza, ela emerge exatamente dessa integração, né, dessa composição entre a retenção, a representação hidrológica, a qualidade da água, possibilidade de reuso, os efeitos dela numa escala de uma bacia. Em todas essas dimensões existe um elemento muito em comum, né, que a gente precisa sempre estar avaliando o desempenho continuamente, e ele sempre vai depender do seu contexto, né, tanto do clima, de quem está implementando ele, de quais são os materiais que estão sendo implementados, da idade dele, e da própria escala, né, dessa SBN. E aqui, finalizando, eu deixei aqui umas questões ainda em abertos, né, que seria basicamente a gente está fazendo a generalização, né, como que a gente vai estar fazendo a generalização, que grande parte da evidência, né, ela vem de um sistema específico, então a gente precisa de mais telhados, diferentes substratos, vegetações, idades, climas, para a gente separar o que é específico e o que é transferível. A segunda é a dinâmica temporal, né, que a gente precisa compreender um pouco melhor o envelhecimento, a prática de manutenção, a sazonalidade, o comportamento em eventos extremos. A terceira ela está em qualidade e reuso, que a gente ainda precisa incorporar, né, microbiologia, metais, contaminantes emergentes, principalmente testar também sistemas de tratamento em escala piloto. E, finalmente, na escala urbana, né, o que eu considero importante seria integrar, né, fazer modelos integrando, né, diferentes SBNs, né, telhados verdes, pavimentos permeáveis, enfim, bacias de detenção, né, e também avançar para a utilização de modelos dinâmicos. E aí, eu gostaria também de deixar alguma pergunta, né, que tem um pouco de dificuldade de responder, que seria como transformar essas evidências locais, né, que são necessariamente contextuais, específicas de cada caso, em regras de projeto que sejam transferíveis, né, sem perder essa dependência do contexto, né, como a gente poderia estar estabelecendo normas, conseguindo transformar em políticas públicas, enfim, e aumentar a adoção de
nessas técnicas e de maneira adequada, assim, né? E eu acho que isso é uma das questões centrais, assim, que eu vejo para maior popularização ou maior implementação, né, das SBNs de modo geral. E, e é isso. Muito obrigado. A apresentação ela foi, deu 40 minutos certinho, então espero que vocês tenham entendido tudo. Foi bastante denso aqui, eu acho, né? Eu tentei estar sintetizando vários estudos que eu tive, então foi um grande desafio e foi muito legal também poder trabalhar nessa apresentação que, no final das contas, é isso, né? Como que a gente vai comunicar essas ideias para os outros, para as pessoas, para a academia, né? Acho que é aí que está essa importância. E caso alguém tenha interesse também de estar vendo esses artigos, né? Acho que amanhã provavelmente alguém vai mandar um link com esses estudos, para vocês verem eles mais detalhes, mais a fundo, e também super aberto para a gente trocar e-mails.